O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Notícia aí de que o general Mourão está acabando com a transparência pública, com a lei de acesso à informação, repercutindo muito na imprensa. Entretanto, a meu ver, uma repercussão descabida. Um decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, assinado pelo general Mourão, que é vice-presidente, mas está no exercício da presidência, passou a permitir que servidores comissionados e presidentes de fundações e autarquias decretem sigilo ultrasecreto e secreto a dados públicos. Antes, somente essa classificação, só quem podia dar essa classificação, quem poderia fazer essa classificação, era o presidente, o vice, ministros de Estado e autoridades equivalentes, além dos comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. O novo decreto altera uma lei anterior que regulamenta a Lei de Acesso à Informação e proibia a delegação dessa competência. A nova norma foi assinada pelo general Hamilton Mourão, que está, como eu disse, no exercício da presidência da República. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o prazo máximo para a classificação de sigilo é 25 anos para as informações ultrasecretas, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Já as informações classificadas como secretas permanecem em sigilo por 15 anos, prazo que não pode ser prorrogado. O prazo de sigilo é contado a partir da data de produção da informação e não da sua classificação. O decreto é bem sucinto e modifica apenas detalhes, não é, de um decreto assinado pela presidente Dilma, decreto 7.724, 16 de maio de 2012, que regulamentava a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, e a mudança é pequena, não é uma coisa assim de grande monta, muito pelo contrário. Uma mudança pequena, né, e cosmética, que desburocratiza a decretação de sigilo. Entretanto, na imprensa e por parte de alguns veículos de comunicação, esse decreto repercutiu como se fosse um decreto que estaria acabando com a Lei de Acesso à Informação. Essa é uma informação falsa. É o que a gente chama de fake news. O decreto, ele faz uma delegação de competência muito específica que desburocratiza o funcionamento da própria Lei de Acesso à Informação. Entretanto, alguns jornalistas e formadores de opinião estão tratando desse caso como se fosse, porque quem decretou foi um general, como se fosse uma lei da mordaça. É um equívoco, um gigantesco equívoco. A Lei de Acesso à Informação é muito mal conhecida pela maioria dos brasileiros e brasileiras, dos cidadãos, até mesmo dos jornalistas, e eu vou mais longe. Existem detentores de cargos públicos que não conhecem a Lei de Acesso à Informação, sabem por cima, né, a respeito, mas não têm domínio da legislação. E essa legislação ela é muito inovadora em vários aspectos.
Mas a legislação por si só não torna o governo mais transparente, mas possibilita que muita investigação seja feita. Essa mudança na delegação de competência da classificação de documentos ultrasecretos, é bom que fique claro que não se trata aí de esconder dados públicos que são de livre acesso aos cidadãos. É que existem dados produzidos pelo governo que são sigilosos e que precisam desse status de sigilo para salvaguardar, inclusive, as garantias constitucionais. Da outra vez que eu falei sobre isso, inclusive através da internet, pelo meu podcast no Facebook, algumas pessoas chegaram a falar que nós estamos vivendo num momento no mundo onde não existia mais segredos, que todos os segredos estavam sendo revelados, e comemorava esse fato de que os segredos estão sendo revelados. Na minha opinião, e aí eu peço sua atenção para avaliar um problema filosófico e ético que não é novo, não é desse governo, nem muito menos desse tempo, mas que permeia toda a história da humanidade. A transparência é o nome que nós usamos na nossa contemporaneidade para pegamos emprestados da ótica esse termo, estamos aplicando às ciências sociais e à ética e à política, porque queremos um governo mais transparente, ou seja, um governo que não esconda as coisas dos seus cidadãos, da população. Isso porque já ficou claro, e nós descobrimos através de várias e várias denúncias comprovadas, processos, etc., que os governos escondem as coisas da população, escondem a verdade do povo, ocultam a verdade do povo. E isso tem consequências ruins, né? Boas e ruins, mas muito ruins também. E daí que, quando se fala de governo, atualmente, o que nós queremos é um governo cada vez mais transparente. Mas a transparência tem um limite. E esse limite precisa ser estabelecido, inclusive do ponto de vista da legislação e da aplicação dessa legislação. Porque os servidores públicos também são seres humanos, seres humanos que têm direito ao sigilo das suas vidas. Por outro lado, existem informações confidenciais que são sensíveis e podem desequilibrar o jogo, tanto na economia quanto na dinâmica dos governos. E por isso, também precisam ficar sob sigilo, até para a segurança da integridade física de alguns membros do governo, inclusive o presidente, o vice-presidente, ministros e outros ocupantes de cargos de Estado, de carreira de Estado. Eu vou dar um exemplo bem interessante para essa questão de transparência e sigilo, deixando bem claro que, na minha modesta opinião, que não é a de um operador do direito, eu li o decreto, comparei com o decreto anterior e, a meu ver, o decreto novo de Mourão, ele simplifica a aplicação da lei de acesso à informação, desburocratiza ao estabelecer a delegação de competência.
não é uma mordaça. Mas voltemos à questão do exemplo. Certa vez, num sistema de transparência pública, o cidadão pediu, eu vou aqui omitir o nome do cidadão, do órgão público, para contar a história em si, sem entrar em detalhes a respeito dos seus agentes, porque se trata de uma informação sigilosa. O sujeito foi lá e pediu as informações sobre o funcionamento do sistema de multas realizadas as multas pelo município. Queria saber o nome dos agentes, matrícula, salário, cargo que ocupam os agentes que multam, que estão alocados naquelas ruas, e aí ele citou as ruas. Ele queria os dados detalhados dos agentes, o nome desses agentes, o salário desses agentes, porque imaginava esse cidadão que havia uma conspiração dos agentes de trânsito para multar naquela rua, naquelas ruas, e ele queria esses dados, para de posse desses dados denunciá-los à imprensa. Isso porque ele, esse cidadão que havia feito o pedido, foi multado mais de uma vez por excesso de velocidade nessa via. E aí impõe-se uma questão entre o sigilo e a transparência. O governo deve fornecer as informações dos agentes para quem foi multado por esses agentes? Ou não? Porque se você parar para pensar, mas o cidadão tem direito a essa informação porque é um dado público. Sim, mas ao dar essa informação a um cidadão que foi multado, nós não estamos fornecendo para ele munição para que exponha publicamente servidores públicos que estão cumprindo o dever de multar aqueles que transgridem a legislação de trânsito. Esse é um exemplo. Mais um exemplo rápido. O cidadão que pede o código-fonte de um software utilizado pela prefeitura ou pelo governo do estado para monitorar o trânsito. Repare, o dado é público, porque o código-fonte foi comprado, o software foi comprado pelo governo. Mas o governo, ao comprar o software, não comprou o código-fonte de quem o criou. Portanto, não pode disponibilizar essa informação para o cidadão. E é preciso manter o sigilo dessas informações, para que os sistemas não sejam invadidos. Repare que existem questões que exigem a transparência pública, notadamente dos gastos do governo, como é que o governo opera, se movimenta, os salários que paga, o montante de recursos que despende, em quais programas, para onde é que vai tudo isso que cobram da gente de impostos. Por outro lado, nós não podemos transformar o Estado numa casa de vidro completa, porque isso exporia o governo e até conspiraria contra a segurança dos cidadãos, porque dados sigilosos dos cidadãos poderiam estar disponíveis para criminosos. Outro exemplo, que aí chegamos ao paradoxo, né? O paradoxo do sigilo e da transparência. Era o que eu tinha para hoje. De Campina Grande falou Arquimedes de Castro.